Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, trazendo paz, alegria, saúde. É o que eu desejo a todos vocês. Aqui mais uma vez, o seu irmão Adailton trazendo a rica palavra de Deus para o seu coração, a qual a palavra de hoje vai se encontrar lá em Josué, no capítulo 1, verso 8, que vai nos dizer assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, meus amigos, aqui nós vemos uma palavra do nosso Deus de direcionamento, de aconselhamento, a qual também serve para nós. Aqui Deus orienta a Josué, dizendo: Ei, não aparta de ti, ou não se aparta da tua boca, o livro desta lei. Medita nela de dia e de noite. A lei Josué estava passando por grandes provações, dificuldades, a tal ponto dele se questionar. E quanto de nós, eu e você, passamos por a mesma situação de nos questionar, de nos perguntar como fazer, como ir, mas a resposta está na palavra do Senhor. Por isso que é importante nós não nos apartar em nenhum momento da palavra do Senhor. Por isso que é importante eu e você meditarmos nessa palavra todo o tempo, para que nós não venhamos nos apartar dessa palavra, não venhamos nos apartar deste livro, porque ela é a palavra viva do nosso Senhor, a qual quando nós nos debruçamos para ler a palavra do Senhor, o Senhor que é o autor dessa palavra está aí, ao teu lado, ao meu lado, nos orientando, respondendo os nossos questionamentos, as nossas perguntas. Ele está aí com você, de pronto. Então, tire um tempo, medite na palavra do Senhor. E quando nós meditamos verdadeiramente nessa palavra do Senhor, nós viajamos na palavra e a nossa fé aumenta cada vez mais. Porque nós vemos as grandes coisas que Deus operou no Antigo Testamento. Vemos as grandes maravilhas que o nosso Senhor Jesus operou no Novo Testamento. E isso é para edificar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. E quando mais nós meditamos na palavra do Senhor, a nossa fé cresce e o nosso conhecimento também cresce junto. E quando vierem as pessoas te tomar conselho, você tem uma palavra do Senhor para direcionar aquela pessoa. Porque essa mensagem do Senhor que eu passo aqui no Salmo 1, no verso 1 também diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Está dizendo aí que nós somos bem-aventurados porque não vamos tomar conselho a qualquer pessoa. Nós vamos tomar conselho ao nosso Senhor, aquele que nos direciona verdadeiramente, que é através da sua palavra, é através da sua voz em nosso coração. Mas nós só adquirimos isso quando meditamos verdadeiramente na palavra do Senhor e escutamos a sua voz nos direcionando, tirando ali as nossas dúvidas, dizendo que nós somos sim capazes de realizar aquilo que Ele nos entregou, que está difícil de estar, mas Ele é conosco porque Ele não nos abandona, Ele é quem nos elegeu para nos entregar essa missão. Então, se foi Ele quem nos chamou, Ele vai dar condições para nós realizar tudo aquilo que Ele nos entregar em nossa mão, nas nossas mãos. Então, quando nós meditamos na palavra, nós não caímos lá naquela mensagem do apóstolo Paulo, que ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 10 e o verso 14, né, que como invocarão aqueles de que eles não ouviram, né, e como falarão daquele que eles não ouviram, né, e como ouvirão se de quem não pregam, se não há quem pregue. Então, quando nós meditamos, nós falamos daquilo que nós lemos ou meditamos na palavra do Senhor, nós pregamos do Senhor, e assim as pessoas vão ouvir de nós, de Jesus, através da nossa boca. Porque hoje, aqui nessa terra, eu e você somos canal, somos instrumentos do nosso Senhor Jesus para propagar a palavra do Senhor, para que assim ela possa chegar
atingir cada vez mais pessoas e assim fazer a verdadeira função da palavra de Deus, que é a transformação, que é fazer com que essas pessoas que ouçam a palavra do Senhor venham ter uma transformação, venham ter uma conversão e assim elas venham reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e assim elas herdarão a vida eterna que só é através de Cristo Jesus que se entregou na cruz do Calvário. E quando nós propagamos essa mensagem, a palavra do Senhor cumpre o seu propósito e o Espírito Santo faz com que essas pessoas venham se converter verdadeiramente em Cristo Jesus. Então, a palavra do Senhor é primordial, é o basilar para todo cristão, para que nós venhamos nessa caminhada ser conduzido verdadeiramente no caminho certo, como a palavra bem-aventurado significa, né, feliz, né, abençoado, né, que no hebraico significa no caminho certo, estar no caminho certo, estar alinhado com Deus, verdadeiramente. Então, meus amados irmãos, meus amigos, essa é a palavra que eu tenho para trazer para vocês nesse dia, que nós venhamos meditar verdadeiramente na palavra do Senhor, que nós venhamos tirar um tempo para ler, fazer a leitura da palavra do Senhor, como no finalzinho do verso que ele diz, né? Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Louvado seja o nome do Senhor. Prudentemente a palavra do Senhor conduzirá você e a mim ao caminho certo, ao caminho correto. Como aquele povo que estava ali na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, esperando o revertimento do Espírito Santo. E através do Espírito Santo, eles fizeram ali a missão do nosso Senhor Jesus, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas eles esperaram o revertir do Espírito Santo. Hoje, eu e você temos o poder do Espírito Santo dentro de nós, mas que nós temos que nos termos intimidade verdadeiramente em todo o tempo, meditando na sua palavra, orando em todo o tempo, trazendo ativa o jejum e oração, para que assim nós venhamos nos revertir do poder de Deus e assim combater um bom combate e sermos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.